Bom dia, mais um Café com Destino. Bem-vindo a essa quinta-feira feliz, alegre. Quinta-feira é dia de vitória, não é isso, Erly? Isso aí. É dia de conquista, é dia de ir pra cima. Final de semana chegando, não, Erly? Nessa quinta-feira nós vamos dar sequência a essa série que está ajudando muita gente. Qual é o nome da série, Teixeira? Medos e dores e medos da humanidade. É muito feio você ter que ler Não. um negócio que a gente Não. fala todo dia aqui. Não, mas é ensaiado. É ensaiado, né? Dores e medos da humanidade. Dores e medos da humanidade, né? Nós estamos falando aqui essa semana toda sobre as maiores dores e medos que um ser humano passa é sempre vindo de dentro. Não é nada que vem de fora. O seu maior medo não é porque você viu algo fora. É algo que está acontecendo dentro. Suas dores, principalmente as emocionais, acontecem dentro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa quinta-feira. Então já vai chamando todo mundo, convida todo mundo. Olha, chega uma hora que você precisa decidir como é que você quer levar a sua vida. Porque tristeza, situações difíceis, problemas, sempre vai ter na nossa vida. A gente precisa decidir. Decidir o que a gente quer. Então, qual é a palavra que eu tenho para você hoje? Nós vamos, nessa quinta-feira, no Café com Destino, eu vou te mostrar algumas coisas sobre a depressão, que talvez seja uma das dores mais profundas que o ser humano sente, porque paralisa toda a vida dele. De dores emocionais, não tenho dúvida que é a mais profunda, é que traz mais risco. Muitos suicídios aconteceram, ou seja, pessoas que tiraram a própria vida durante um momento depressivo. Muitos casais se separaram durante esses momentos. Então o que nós vamos trazer para vocês hoje sobre depressão é muito forte. E o que você tem que fazer? Você tem que compartilhar com o máximo de pessoas agora. Para a gente já começar realmente com chave de ouro, ó, pega papel e caneta, pega o seu cafezinho, pega o link agora do YouTube aqui do Café com Destino de hoje, manda nos seus grupos de WhatsApp, posta no seu Instagram, começou Café com Destino, vale a pena divulgar. É muito importante que a gente está rindo, porque se a gente não levar a vida de forma leve, a gente abre espaço para tristeza e para depressão. Depressão, excesso de passado. É quando o passado está falando tão forte na tua vida que a tua mente começa a te levar para os lugares sombrios. E é muito difícil passar por uma depressão porque as coisas que te trazem mais prazer na vida perdem a graça. Você perde a motivação de estar com a família, de comer. Você só quer dormir, você tem medo de morrer toda hora. Eu passei por um quadro depressivo anos atrás, mas clinicamente diagnosticado, porque tem o seguinte também, tem muita gente dizendo, eu estou em depressão e só está triste. Não é porque você está triste há 2 dias que você está em depressão, não. Tem muita gente que fala, eu estou em depressão. Querido, se você tivesse depressão, não estaria nem saindo de casa. Eu passei por um quadro clínico depressivo anos atrás, tanto de ataque de pânico quanto de depressão, que se não fosse Deus na minha vida, eu não sei como é que teria sido. Eu escrevia cartas de despedida para a gente era recém-casado, quando eu dei o primeiro surto, me despedindo, ia escurecendo, eu ia achando que ia morrer, e escrevia carta me despedindo. Coisa de doido. A depressão mexe com a tua mente. E é um assunto que não dá para brincar. Antigamente a gente falava que depressão era doença de rico, né? E o mundo mudou. Hoje em dia, crianças, adolescentes estão entrando nesse quadro. Não importa mais classe financeira, não importa nada. A depressão tá pegando muita gente. Aliás, você conhece alguém que passou por um quadro de depressão, ou você mesmo às vezes passou? Comenta aqui embaixo 3 coisas. Da onde você está falando, que horário você está assistindo o Café com Destino, e se você conhece alguém ou você mesmo já passou por um quadro depressivo. Comenta aqui agora no chat, que para mim é muito importante ler a sua resposta, tá bom? Olha, você vai ver que depressão é algo que acontece dentro. Tá tudo aqui, né? Tá dentro. O ataque de pânico também acontece dentro. A angústia, a tristeza, tudo isso, todos esses problemas emocionais, todas as deficiências na alma, são internos. Isso quer dizer que o lugar que a gente deveria mais investir na nossa vida é o lado de dentro, não o lado de fora. A gente gasta tanto dinheiro com roupa, tênis, relógio, isso, aquilo, você só está investindo no lado de fora. Mas o lado de fora nunca vai te sustentar, o que te sustenta é o que vem de dentro. Então qual é o melhor lado para você investir? O lado de dentro. Quando você, por exemplo, se dedica à oração, à leitura da palavra, que é
crescer na sua espiritualidade, você está investindo no lado de dentro. Não quer dizer que se você for na academia, você está investindo também no lado de dentro, mas é muito mais no lado de fora, porque quando você vai treinar ou caminhar ou fazer um esporte, você também, a sua mente é ajudada por isso, né? Mas não quer dizer que você não deva fazer isso, ou seja, não deva investir do lado de fora. Claro, bota uma boa roupa, cuida do seu corpo, mas só que você deve muito mais, é isso que eu estou falando. Porque o ser humano adora polarizar. Ah, então já que não é para... já que é mais importante cuidar do lado de dentro, não quero saber do lado de fora. Não, gente. É que você tem que saber equilibrar. É muito mais investimento do lado de dentro que você tem que fazer do que o lado de fora. E se você aprender o que eu estou te ensinando hoje, a tua vida muda. Mas muda mesmo. Porque tem muita coisa para a gente falar. Eu quero começar com um versículo bíblico. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 11, versículo 25. Né? Enquanto a Teixeirinha traz uma aguinha. Né? Um servo. Ele ama servir. Por que você não manda fazer uma camisa? Eu amo servir. Você adora. Traz uma água, ele. Tá bom, vou lá. João 11, 25, pessoal, abre aí. Diz assim, vai ser uma base que eu vou usar hoje para te ensinar sobre depressão e esses outros males internos. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem acredita em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que mais se aproxima da morte sem te matar é a depressão. Porque você perde o gosto da vida, não consegue comer, nada mais te dá sentido. Então, ainda que você pareça que está morto por um quadro depressivo, o primeiro conselho que eu vou te dar é o que eu estou te dando essa semana toda. Comece a acreditar no que dá certo. Você tem que acreditar em Deus. Você precisa ter uma fé inabalável. Vale a pena. Mas vale a pena acreditar de verdade. Eu tenho pesquisado o ser humano nos últimos anos. Desde que eu escrevi meu primeiro livro, comecei a fazer os cursos, o método Dash, tudo, eu vim trabalhando assim o ser humano, tentando entender como é que o ser humano pensa, por que ele faz o que faz e tudo. E uma coisa que eu entendi é que todo mundo passa por esses problemas. Quero essa aqui. Obrigado. Obrigado. Você é um servo. Gostei da atitude. Eu pedi um copo de água, você trouxe 2. Um de água normal, um de água de coco. Um forte aplauso para o Teixeirinha. Também fez o método Destiny, aprendeu o princípio de servir, né? E como isso traz resultado na sua vida, né? Por exemplo, como eu não te pedi... Eu já vou te dar um resultado. Como eu não te pedi essa água de coco que eu estava guardando, eu vou descontar ela do seu salário. É o primeiro resultado. É menos R$10. Olha só. E aí eu vim pesquisando o ser humano nos últimos anos e eu descobri o seguinte, pessoal. Que o ser humano, quando não tem um problema, ele arranja um. Quando ele não tem um problema, ele arranja um. É impressionante. A nossa vida não fica sem esses altos e baixos, sabe? O problema é quando você, por decisão, decide ficar muito tempo embaixo. Como? Entrou a tristeza e você, em vez de combater, alimenta a tristeza, aí vira depressão. Entrou uma ansiedade, em vez de você combater a ansiedade com oração, conversando com amigos e lendo livros sobre isso, você alimenta essa ansiedade. E aí vira um ataque de pânico, vira uma ansiedade crônica. Aí vira uma insônia que rouba teu sono, aí psicossomatiza no seu corpo, você começa a sentir dores físicas. Então, hoje eu quero falar sobre o poder da decisão para você investir no seu mundo interior, investir no seu lado de dentro. Eu tomei essa decisão alguns anos atrás. Isso é um conselho para vocês que são jovens, o Wesley Teixeirinha, muito importante. Como eu vim da periferia, eu vim de muita comparação, né? De ver pessoas que podiam se vestir bem, eu não podia, pessoas que podiam fazer, eu não podia. Eu foquei muito no início da minha vida, lá nos 20 e poucos anos, quando eu comecei a empreender, vamos dizer assim, no mundo externo. Então, eu me endividava, mas comprava um carro bom, mas só porque eu queria ser visto como alguém que estava vencendo.
Então, eu nem tinha condições de fazer aquilo, mas eu fazia, me preocupava com a marca da camisa, né? Tinha uns amigos meus que viajavam mais para os Estados Unidos, aí eu falava, traz uma camisa para mim, da Tommy, que eu te pago, eu não sei o quê. Eu ficava preocupado com isso, porque eu queria muito investir no mundo externo. Tem problema isso? Não, não tem problema. Só que se você investir no mundo externo em detrimento do mundo interno, ou seja, se você fizer somente investimentos no lado de fora, você vai entrar num grande problema. Foi o que eu entrei. Então eu comecei a investir muito no lado de fora. O lado de fora te traz problemas. E aí você não tem estrutura interna para enfrentar os problemas externos. Aí eu caí numa profunda depressão e num ataque de pânico. E como é que isso vem? Vem através de gatilhos. O primeiro ataque de pânico que eu tive foi quando uma pessoa muito próxima da família faleceu, alguns anos atrás, uma tia minha, e eu nunca tinha tido um contato assim de perder alguém tão próximo, até aquela época, né? Ano passado eu perdi minha mãe, mas até aquela época eu não tinha tido contato assim com a morte, né? De ter que, por exemplo, reconhecer corpo e essas coisas. Ali entrou um gatilho de medo em mim, eu não percebi. Eu passei por aquele trauma, achei que levei bem, mas na verdade entrou um gatilho. E aí uma vez, numa discussão, isso foi 2008 para 2009, a primeira vez que eu tive isso, eu tinha uns 3 anos de casado, numa discussão com a Janine, eu comecei a passar mal. Estava discutindo com ela, eu comecei a passar mal, achei que estava tendo um ataque do coração. Caí no chão e falei, tô morrendo do coração. Aí chama ambulância, liga, não sei o que, né? E foi a primeira vez que fizeram todos os exames e falaram assim, olha, você não tem nada fisicamente, você deve estar com algum problema emocional. E aí comecei a ir para um profissional me acompanhar e aí descobrimos que eu estava iniciando ali uma série de ataques de pânico, que foi piorando. Eu passei muita vergonha na rua, de começar meu coração a disparar, eu achar que ia morrer, e era uma coisa muito real, eu começar a gritar no meio da rua, passar vergonha, imagina. Até eu entender que aquilo era a minha mente, e eu tinha que controlar minha mente, demorou tempos. Só que eu achava que era fortão, em vez de seguir um tratamento e ficar lendo sobre o assunto, fingi que nada aconteceu, continuei minha vida. Aí foi evoluindo. Aqui que eu preciso que você entenda. Se você não tratar os primeiros indícios de tristeza, de medo, de um medo diferente, os primeiros indícios de um pânico, de um ataque de pânico, de uma ansiedade, isso pode evoluir e ficar muito, muito mais complexo para depois você tirar de dentro de você. E aí isso acabou evoluindo para uma depressão. E aí não teve jeito, eu tive que começar a ser medicado, tive que começar a buscar ajuda profissional. Se eu não tivesse ali muita fé em Deus, uma família que ficou do meu lado, eu não sei como seria. Mas eu passei por isso, e hoje foi um trato que eu fiz com Deus depois da minha quebra, anos depois, na minha quebra financeira, que se Deus me tirasse disso, todo mundo que passasse pela minha vida não ia precisar passar pelo que eu já passei. Eu já passei por isso, eu quero te falar que você precisa investir no lado de dentro. Tiago, o que é investir no lado de dentro? Ler livros sobre os assuntos que você sente necessidade. Então, por exemplo, você sente muita tristeza. Leia livros sobre isso, comece a entender, comece a se automapear. Ande com pessoas que te auxiliem, que te ajudam nesse processo. Então, toda vez assim que eu tenho alguns amigos, né, eu já expliquei isso para você no livro Especialista em Pessoas, que existem 3 classificações de amigos. Os amigos íntimos, os amigos necessários e os amigos estratégicos. Se você não leu o livro Especialista em Pessoas, pega um para mim lá, Teixeira. Ó, o livro Especialista em Pessoas vai te dar uma aula, um curso sobre como você lidar com todo tipo de gente, mas principalmente você escolher seus amigos. Não é só selecionar, é você departamentalizar os seus amigos. É muito importante. Aqui, ó, tem um livro aqui. Esse livro aqui, ó, se você não tem, eu estou te aconselhando hoje. Entra na Amazon que tem promoção lá, uma livraria da sua confiança, procura esse livro hoje. Logo no primeiro capítulo, eu falo sobre as esferas da amizade, as 3 esferas da amizade. E aí,
Quando eu sinto, porque eu estou te contando isso, porque quando eu sinto que eu estou entrando em algum problema na minha vida, tem 2 tipos de amigo que eu posso, aliás, os 3 eu posso recorrer para coisas diferentes. Por exemplo, se eu estou entrando num problema, o que é um amigo estratégico? É aquele que você gosta dele, ele gosta de você, mas vocês se aproximam muito mais por um interesse em comum, por uma estratégia. Então, por exemplo, eu sou amigo do Teixeira porque ele é filmmaker. Vai que um dia eu preciso de alguém para me filmar. Mas se você não fosse filmmaker, eu podia até gostar de você, mas não ia ser seu amigo. Teve um interesse que nos uniu. Tiago, mas isso não é um interesseiro? Não, o interesseiro não gosta de você e finge que gosta por um interesse. Não está na classificação de amigos. Entendeu? O amigo estratégico, ele gosta de você de verdade. Só que é por um interesse. Não é pelo que você é pelo que você tem ou faz. Tá? E às vezes você vai precisar desse amigo, você está entrando num problema e ele conhece alguém. Esse amigo estratégico é um cara de muito network que pode, sabe, ele pode te apresentar alguém que resolve o problema. O amigo necessário é um que você vai precisar muito também. Quem é o amigo necessário? São aqueles amigos que você não vai contar o que conta para um amigo íntimo, segredo, suas fraquezas, o seu futuro. Mas são amigos que você se sente bem. Você comendo uma pizza, ri pra caramba com ele. É aquela pessoa agradável que você gosta de estar, mas ele não é estratégico, porque ele não tem nada para te oferecer, nem você a ele. Ou seja, não é por interesse, mas também não é amigo íntimo. Realmente a gente acaba errando aqui. Ó. Quando a gente cria uma amizade necessária, por exemplo, meus amigos de infância, eu tenho vários amigos de infância, são amigos necessários. Mas eu não falo dos meus negócios para ele, não falo de nada da minha família. A gente, quando se reúne, é para rir, jogar videogame, lembrar a época de futebol que a gente jogava junto, pá. Ou seja, para esparecer, para descansar a mente, para ter um momento de diversão, sabe? De descanso mental. Esses amigos necessários, você pode chamá-los, por exemplo, num dia que isso acontece muito comigo quando eu estou entrando num problema. Cara, estou encaminhando para ficar triste. Como eu já tive uma depressão, hoje eu me cuido. Como é que eu invisto lá de dentro? Não só lendo, mas eu invisto nas pessoas. Então eu ligo para o amigo. Essa semana retrasada, eu passei por uma situaçãozinha, um problema, aí fiquei meio triste, puxa, cara. E aí liguei para 2 amigos meus que são amigos necessários, a gente se reuniu só para rir, pedi uma pizza, ficamos rindo. É impressionante como rir cura. E previne de você alimentar o lado obscuro que está dentro de você, que pode te levar à depressão, ao pânico e tal. E o terceiro amigo íntimo é para quem você vai realmente contar seus problemas, abrir seu coração, né, contar sua intimidade. Estude sobre isso no livro Especialista em Pessoas, vai te ajudar muito, tá bom? Está disponível na Amazon, qualquer livraria Cultura, entra numa livraria da sua confiança e compra. Na Amazon está em promoção e entrega rápido, por isso que geralmente eu indico lá. Então, investir do lado de dentro, primeiro, através de livros. Segundo, através de pessoas. Eu vou investir do meu lado de dentro. Eu não preciso largar o lado de fora. Eu não preciso parar de ir à academia ou de me investir combinando. Eu posso continuar investindo do lado de fora, mas eu vou investir muito mais do lado de dentro. E a terceira coisa é fortalecer a espiritualidade. Nada está mais tão dentro quanto Deus. Deus é o que está mais dentro de você. Está no seu coração. Cada célula, cada partícula sua foi construída por Ele. Então, se você alimentar a sua espiritualidade, ela vai crescer dentro de você e não vai ter espaço para coisa ruim. Porque trevas não ficam onde a luz está grande, onde a luz está expandindo, prevalecendo. Então, você precisa investir em 3 coisas: livros, pessoas e espiritualidade. Porque com isso, você vai investir do lado de dentro. Não deixe de investir do lado de fora, mas em porcentagem que seja assim, 70-30. Se eu tivesse feito isso, eu não tinha passado pelos problemas que eu passei. É lógico, eu agradeço a Deus por cada problema, porque hoje eu posso estar aqui te ensinando. Mas você talvez não precise passar por isso. Se eu soubesse, quando eu identifiquei meus primeiros medos, meu primeiro ataque de pânico, se eu tivesse me aproximado das pessoas certas, lido os livros certos e aumentado minha espiritualidade, eu não teria evoluído para quadros terríveis que eu evoluí. Então nós precisamos entender o poder, gente. O poder de investir do lado de dentro para que você não deixe tristeza, medos, ansiedade e principalmente a depressão tomar conta de você, tá bom? Eu quero te incentivar a você estar com as pessoas certas, nos ambientes certos, para você desenvolver essa espiritualidade que te livra
desses males, principalmente os emocionais. Não posso deixar de te lembrar que a gente está há dias da Conferência Destino. Desde 2017 eu realizo uma conferência uma vez por ano, chamada Conferência Destino, onde uma ativação espiritual acontece. Eu te incentivo você a ir agora nesse link que está aqui na descrição desse vídeo, 23 e 24 de setembro. Nós vamos estar no ginásio do Ibirapuera, com homens e mulheres que são meus mentores espirituais, os homens e mulheres que oraram por mim e que me indicaram o caminho para eu chegar aqui, são os mesmos que vão orar por você na Conferência Destino. Vão ser 2 dias, de 9 da manhã às 9 da noite, de pregação, de ambiente profético, ou seja, seu destino será liberado, selado. Você precisa estar comigo na conferência, é uma convocação. Eu estou te convocando. Leva a sua família inteira. Se você é empresário, leva a sua empresa inteira. Se você é pastor, líder de uma igreja, leva a sua igreja inteira. Conferência Destino é pra gente. Nós vamos estar ali com 10 mil pessoas reunidos, buscando luz para o próximo passo. Tá bom? Vou deixar aqui um videozinho para você assistir um pouco e entender o que é Conferência Destino. E eu te vejo amanhã às 7h57 da manhã. É aqui que vai acontecer a Conferência Destino 2022. Um ambiente onde o seu destino profético é revelado. Aqui, o ano todo, nós nos preparamos com a equipe, com os intercessores, com os preletores nacionais e internacionais, para ministrar você por 3 dias. O ambiente que você precisa para te ajudar a ver o futuro está aqui. A Conferência Destino é imperdível para quem já está acompanhando a gente e sente que chegou a hora de dar um passo rumo ao seu destino profético.